Conheça Costello. Ele é um polvo de Recife brasileiro. Mas Costello não é um polvo comum. Enquanto observavam, os cientistas começaram a suspeitar que ele poderia estar tendo pesadelos. Quando estava dormindo, ele mudava de cor, fazia alguns movimentos selvagens, expelia água e até liberava tinta. Eles decidiram então estudar Costello por um tempo. Seu comportamento durante o sono se assemelhava ao estresse e ao medo. O estudo mostrou que ele pode ter sonhos vívidos, que são às vezes assustadores. Embora seja apenas um polvo, essas criaturas subaquáticas fofas são conhecidas por sua inteligência e às vezes pelo comportamento semelhante ao humano. Portanto, é perfeitamente possível que tenham sonhos como nós. No caso de Costello, ele pode estar sendo assombrado por lembranças de tempos difíceis na costa de Florida Keys. O pobre Costello tem um passado difícil. Ele perdeu um tentáculo para um predador antes do cativeiro. Então, talvez seja isso que ele veja em seus pesadelos. Se for comprovada a veracidade, essa descoberta poderá remodelar a forma como percebemos a inteligência e a consciência nos animais e nos seres humanos. Ao que parece, as plantas podem falar. Bem, mais ou menos. Os cientistas descobriram que as plantas, na verdade, emitem cliques ultrassônicos quando estão estressadas. Imagine tomates e plantas de tabaco em um congestionamento. Elas estão emitindo sons como o de plástico bolha estourando, mas muito alto para que possamos ouvir. Esses sons são chamados de sinais ultrassônicos e podem ser a sua maneira de indicar estresse. Isso significaria que as plantas podem se comunicar umas com as outras, e as plantas estressadas preferem ser rainhas do drama e deixar que todos saibam de seus problemas. Elas fazem cerca de 30 a 50 estalos e cliques por hora. As plantas calmas e saudáveis não fazem nem de longe essa quantidade. E as plantas não apenas falam, mas também têm sua própria linguagem. Elas emitem sons diferentes, dependendo se a planta está sentindo sede, se está incomodada com um caule cortado ou qualquer outra coisa. Além disso, algumas são tão dramáticas que começam a soar alarmes mesmo antes de mostrarem sinais de desidratação, quando sabem que estão chegando perto disso. No entanto, os cientistas não sabem ao certo por que elas fazem isso. Eles acreditam que isso pode envolver cavitação, um termo que significa bolhas de ar dançando no encanamento da planta. As plantas que cantam essas sinfonias incluem milho, trigo, uvas e até cactos. Essa é uma descoberta muito importante para a agricultura. Poderíamos usá-la para verificar se nossas plantações estão com sede e coisas do gênero. Portanto, agora estaremos ouvindo as plantas e decifrando sua linguagem secreta. Chegou a hora de algumas notícias universais. Estudos recentes estão abalando o que pensávamos saber sobre a idade do universo. Nossas descobertas durante as últimas décadas mostraram que o universo deve ter cerca de 13,7 bilhões de anos. No entanto, um novo estudo mostra que ele pode ter quase o dobro dessa idade, até 26,7 bilhões de anos. Lembre-se de que isso não foi comprovado, portanto, por enquanto, o número oficial permanece o mesmo. Os cientistas estavam usando o tempo decorrido desde o Big Bang e estudando estrelas antigas para medir a idade do universo. Mas algumas estrelas estavam se escondendo muito, parecendo mais velhas do que o próprio universo. Por exemplo, a antiga estrela Matusalém, que se estima ter cerca de 14 bilhões de anos, o que seria mais antigo que o nosso universo. Além disso, o telescópio espacial James Webb flagrou galáxias parecendo supermaduras apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Tudo isso apresenta quebra-cabeças difíceis para os astrônomos. Mas essa nova hipótese combina a teoria do universo em expansão com algo chamado de teoria da luz cansada. Ela sugere que a luz perde energia à medida que percorre as distâncias cósmicas. Combine isso com a teoria do universo em expansão e pronto! À medida que o universo se expande, a luz perde energia, de modo que simplesmente não podemos ver todas as estrelas super antigas que estão muito distantes de nós. E é por isso que podemos cometer um erro ao calcular a idade do nosso mundo. O novo modelo também retrocede quando as galáxias começaram a se formar. Ele sugere que as primeiras galáxias detectadas pelo telescópio Webb levaram muito mais tempo para se formar do que pensávamos originalmente. Esse estudo é um grande abalo para a comunidade científica. Se tivermos cometido um erro tão grande nos cálculos, teremos que repensar os princípios fundamentais da astrofísica. Isso seria um salto gigantesco e teríamos que fazer uma grande reforma de, bem, quase tudo. É por isso que precisamos ser muito cautelosos com relação a isso. Portanto, enquanto os cientistas testam essa nova teoria, só nos resta aguardar os resultados.
Essas não são as únicas novidades espaciais. A nova tecnologia de inteligência artificial já está sendo usada ativamente para pesquisas científicas. Desta vez, a IA está nos ajudando a procurar sinais de vida extraterrestre. Pesquisadores do SETI, um projeto de busca por inteligência extraterrestre, criaram algoritmos de aprendizado de máquina que nos ajudariam a filtrar o ruído cósmico com mais rapidez e eficiência. Quando você aponta um radiotelescópio para as estrelas, é como sintonizar uma estação de rádio celestial repleta de sinais diferentes. Captamos tudo, desde pulsares até galáxias de rádio e interferências terrestres. Obviamente, seria muito difícil identificar um possível sinal de extraterrestres em meio a todo esse caos. Por mais de 60 anos, os cientistas tiveram que fazer tudo isso manualmente. Era uma tarefa assustadora, escanear os céus e explorar inúmeras estrelas e frequências de rádio. Mas agora, a IA veio para ajudar. Os algoritmos são treinados para reconhecer e distinguir padrões de interferência conhecidos, como os de telefones celulares e dispositivos eletrônicos, em meio aos dados cósmicos. Eles identificam qualquer coisa que se desvie dos padrões conhecidos, a agulha em potencial em nosso palheiro. E já temos algumas descobertas aqui. Os astrônomos captaram 8 sinais que não se encaixavam nos padrões conhecidos. Embora não tenham sido confirmados como vida extraterrestre, eles mostram que há um grande potencial para pesquisas futuras. Voltando aos animais, agora vamos visitar a Terra pré-histórica. Imagine tartarugas tão grandes que fazem as tartarugas atuais parecerem brinquedos minúsculos. Recentemente, os cientistas encontraram restos fossilizados de um desses gigantes. Trata-se de um titã marinho que cruzou as águas europeias há cerca de 80 a 70 milhões de anos. A descoberta foi acidental. Um caminhante no norte da Espanha encontrou fragmentos dessa criatura perto da Cordilheira dos Pirineus. Essa tartaruga tinha aproximadamente o tamanho de um rinoceronte, com cerca de 4 metros de comprimento. Só para se ter uma ideia, essa criatura seria do tamanho de um carro comum. Isso mostra que tamanhos extremos eram mais comuns antes de um evento de extinção. As tartarugas que conhecemos hoje, com tamanhos menores, mas ainda assim substanciais, dominaram posteriormente. Mas os oceanos antigos estavam cheios de tartarugas gigantes que comiam moluscos e águas-vivas. Essa descoberta também desafia a ideia de que as tartarugas gigantescas eram exclusivas da América do Norte. A existência dessa tartaruga prova que esses répteis colossais também estavam presentes nas águas europeias. Portanto, essa pode ser apenas a ponta de um iceberg. E finalmente, o telescópio espacial James Webb da NASA fez uma grande descoberta. Detectou um composto de carbono crucial no espaço. Ele é chamado de cátion metil, e essa pequena molécula, mesmo que pareça insignificante, pode nos ajudar a desvendar os segredos da química orgânica interestelar. O carbono é incrivelmente importante. As moléculas de carbono são os blocos de construção que edificam tudo, desde as estrelas até os planetas e, bem, nós. É o principal ingrediente da vida, e os cientistas estão ansiosos para entender como ele moldou nossa existência na Terra e se poderia fazer o mesmo em outros lugares do universo. E o cátion metil desempenha um papel muito importante na criação de moléculas complexas à base de carbono. É por isso que é muito legal que tenhamos descoberto o cátion metil, mesmo que ele esteja muito distante. Os cientistas da NASA o encontraram em um sistema estelar jovem. Esse sistema está a cerca de 1.350 anos-luz de nós, na nebulosa de Orion. A estrela desse sistema, que é menor e um pouco mais fraca que o nosso Sol, é bombardeada por intensa luz ultravioleta de estrelas próximas quentes, jovens e maciças. Seria de se esperar que uma radiação ultravioleta tão forte destruísse moléculas orgânicas complexas, mas a equipe de pesquisa acredita que ela pode, na verdade, dar início à formulação desses compostos de carbono. Talvez as estrelas mais fortes e seus níveis insanos de radiação funcionem de fato como fontes de energia para a vida, desencadeando uma reação química em cadeia, que por sua vez resulta em elementos complexos de carbono, como plantas e animais. Parece que encontramos mais uma peça do quebra-cabeça. Os cientistas finalmente resolveram o mistério do monstro do Lago Ness. Aqui está o spoiler. Você está pronto? Não é um monstro de verdade. Provavelmente é um dinossauro que sobreviveu ao longo dos tempos, ou apenas um monte de detritos flutuando na água. Graças a muitas descobertas sobre a criatura do Lago Ness, temos provas de outra história para contar a você.
Era o ano de 1933, quando um homem chamado George Spicer e sua esposa estavam dirigindo ao longo das margens do Lago Ness. Foi quando viram algo enorme com um pescoço comprido atravessando a estrada. Parecia uma criatura vinda diretamente da era pré-histórica, uma fera semelhante a um dinossauro, diferente de tudo que eles já haviam visto. Esse foi o momento em que as teorias sobre o monstro do Lago Ness começaram a se espalhar como fogo. Um dos mais famosos avistamentos do monstro do Lago Ness ocorreu apenas um ano depois, em 1934, quando um homem tirou uma fotografia que se tornou a imagem mais conhecida de Nessie. Esse é o apelido que lhe foi dado. Ela, de qualquer forma, a foto conhecida como fotografia do cirurgião mostrava uma criatura de pescoço longo saindo da água e durante anos convenceu as pessoas de que o monstro era real. Porém, anos depois, a verdade veio à tona. Um dos homens que ajudou a tirar a foto confessou que tudo não passava de uma farsa. Afinal, a foto havia sido encenada. Quando a foto foi publicada, ela havia sido significativamente cortada. Isso fez com que o animal na foto parecesse muito maior do que na vida real, alimentando as teorias de que o monstro do Lago Ness de fato existia. Na década de 1960 ocorreu uma das primeiras grandes tentativas científicas de investigar o mistério do monstro do Lago Ness. Uma equipe de pesquisa levou equipamentos de sonar para o lago e passou horas examinando as águas em busca de evidências de grandes criaturas. O que eles encontraram foi intrigante. Eles registraram vários objetos se movendo nas profundezas do loch, ou lago, sem nenhuma explicação clara sobre o que era. Embora a equipe não tenha conseguido capturar nada definitivo, esse avistamento ajudou a alimentar a crença de que havia de fato algo enorme vivendo no Loch Ness. Depois disso, as pesquisas sobre o mistério do monstro do Lago Ness continuaram surgindo. Em 1972, com a ajuda de fotografias subaquáticas, alguns pesquisadores conseguiram capturar imagens estranhas, o que deu esperanças às pessoas por um minuto. Mas a verdade é que essa pesquisa inicial sobre o monstro do Lago Ness estava longe de ser conclusiva. É claro que nem todo mundo acreditou nas teorias místico-mágicas sobre o monstro do Lago Ness. A primeira teoria, de um professor de zoologia da Universidade de Oxford, deixou claro que o monstro é uma impossibilidade biológica. Ei, meu pediatra também disse isso sobre mim. Enquanto isso, ele diz que nunca foram encontrados restos de esqueletos na região. Além disso, nenhum pescador jamais pegou algo parecido com a criatura em suas redes de pesca. Para ele, isso serve como prova de que a criatura simplesmente não pode ser real. Quando se trata das famosas fotos do monstro do Lago Ness como prova, isso é muito simples. O professor oferece uma explicação mais realista. Ele argumenta que essas imagens estão mostrando detritos flutuantes ou pássaros, como corvos marinhos, que têm pescoços longos e frequentemente parecem estar baixos na água. Quando as pessoas refutam sua sugestão, ele nos leva de volta à psicologia humana e explica que as pessoas geralmente cometem erros e julgam mal o tamanho das coisas, especialmente quando apenas têm um vislumbre do objeto, e ainda mais quando esperam ver algo específico. Agora, muitas dessas supostas fotos retratam um animal com pescoço longo e cabeça pequena, o que levou alguns a acreditar que o que estão vendo é um plesiosauro, um réptil marinho gigante que viveu há 215 milhões de anos e desapareceu com os dinossauros. A ideia de um plesiosauro ter sobrevivido todos esses anos é uma teoria que existe desde os primeiros avistamentos da criatura. Mas esse pesquisador não está acreditando nisso. Ele explica que não foram encontrados fósseis de plesiosauros na região que datem de mais de 66 milhões de anos atrás. A ideia de uma criatura pré-histórica ainda à espreita nas águas do Loch Ness simplesmente não se sustenta cientificamente. Há também a teoria número 2, de um naturalista britânico que passou mais de 50 anos investigando o fenômeno do monstro do Lago Ness. Sua conclusão é um pouco menos dramática. Ele acredita que a maioria das pessoas que relatam avistamentos de criaturas de pescoço longo está identificando erroneamente outros animais. Ele sugere que as pessoas pensam que estão vendo uma serpente marinha. Relatos de avistamentos do monstro do Lago Ness existem desde o século VI d.C., muito antes de se destilar o uísque escocês ou outras explicações. Os primeiros relatos sobre essas serpentes marinhas descrevem grandes criaturas com corpos longos semelhantes a cobras e várias corcovas. Alguns dizem que as criaturas eram tão grandes quanto barcos, e muitos juraram ter visto algo nadando nas águas. Muitos desses primeiros avistamentos de serpentes marinhas podem ter sido mal entendidos ou exageros de animais normais no lago, como peixes grandes ou até mesmo pássaros nadando. Poderiam ser enguias grandes, conhecidas por viverem no Loch Ness. Essas enguias, especialmente quando estão em movimento, podem ter dado a impressão de uma criatura longa e ondulante na água.
As pessoas que viram essas enguias à distância, especialmente em condições de pouca luz ou neblina, podem tê-las confundido com algo muito mais misterioso. A teoria número 3 diz outra coisa. Nessie é apenas uma série de ondas estacionárias. Isso acontece quando dois barcos se movem em direções opostas, criando uma grande protuberância na água, que à distância pode parecer uma criatura. Os entusiastas do Loch Ness até mostraram como isso funciona com imagens de Fort Augustus, onde um rio encontra o Loch Ness. Esses entusiastas tinham grandes planos de usar drones com câmeras infravermelhas e microfones subaquáticos especiais para pesquisar o lago. O Loch Ness é enorme, com cerca de 37 quilômetros de extensão e mais de 213 metros de profundidade. Por isso eles achavam que precisavam de drones e câmeras de infravermelho para acabar com essa discussão. Mas, apesar de tudo, eles não encontraram Nessie. Mas não é apenas o monstro do Lago Ness que carece de explicação científica. Também houve muitos avistamentos de Yetis e Sasquatches que ninguém consegue explicar. As pessoas fizeram filmes sonhando em descobrir a verdade sobre essas criaturas. Mas, de acordo com pesquisas e evidências recentes, parece improvável que algum dia encontremos provas definitivas de sua existência. A ciência diz que eles podem explicar os avistamentos de Squatch. E é assim. Os biólogos que estudam a vida selvagem usando armadilhas fotográficas, que são instaladas em áreas remotas para capturar imagens de animais que passam, há muito tempo tentam encontrar espécies esquivas. Essas câmeras detectam movimentos e tiram fotos, fornecendo dados valiosos sobre a biodiversidade de diferentes ecossistemas. À medida que as armadilhas fotográficas coletam mais fotos ao longo do tempo, o número de espécies registradas aumenta. Entretanto, depois de algum tempo, o número atinge um patamar, sugerindo que nenhuma nova espécie está sendo detectada. Embora seja impossível afirmar com 100% de certeza, os pesquisadores dizem que após uma implementação significativa de câmeras, é seguro dizer que a probabilidade de descobrir novas espécies, especialmente as grandes como o pé grande ou o Yeti, cai significativamente. Estudos com armadilhas fotográficas vêm sendo realizados há anos em regiões onde há rumores de que essas criaturas vivem, mas até agora nenhuma evidência conclusiva apareceu. Em vez disso, a suposta prova do pé grande ou do Yeti geralmente vem de fotos borradas ou vídeos trêmulos feitos por pessoas que afirmam tê-los encontrado. A compreensão científica da biologia também torna a existência do Bigfoot altamente improvável. Muitas vezes descrito como um grande macaco, o pé grande teria que ter se desenvolvido na América do Norte. Entretanto, os grandes símios evoluíram na África, e o único grande símio que chegou às Américas foi o Homo sapiens, cujos ancestrais cruzaram o Estreito de Bering há apenas 16 mil anos. Esse tempo é muito curto para que uma nova espécie como o pé grande tenha se desenvolvido. Embora possa ser decepcionante para esses entusiastas de criaturas misteriosas, as evidências científicas apontam firmemente para a conclusão de que criaturas como o pé grande e o Yeti são mais fantasia do que realidade. Após décadas de extensa pesquisa científica, é seguro dizer que sim, a ciência resolveu o mistério do monstro do Lago Ness e que ele é pura ficção. O que você acha? Cientistas descobriram recentemente as passagens ocultas de Leonardo da Vinci sobre um castelo medieval na Itália. Eles seguiram um esboço recém-encontrado do século XV, feito pelo criador da Mona Lisa, e encontraram uma das maravilhas arquitetônicas inexploradas da era do Renascimento. A construção do Castelo Sforza começou em 1358, mas foi destruída cerca de um século depois, durante uma crise local. Então, em 1450, Francesco Sforza, o Duque de Milão, decidiu reconstruí-lo sobre as antigas ruínas. Depois que ele faleceu, seu filho Ludovico assumiu o controle e continuou melhorando o local, e contratou alguns dos melhores artistas da época, incluindo Leonardo da Vinci, para decorar suas paredes. Ainda hoje podemos ver os afrescos de Leonardo na Sala das Tábuas de Madeira. Enquanto trabalhava no castelo, Da Vinci também registrou algumas passagens subterrâneas históricas escondidas sob a parede externa. O desenho, datado entre 1487 e 1490, foi encontrado no Institut de France, em Paris. O esboço é altamente preciso e prova que o gênio italiano estava realmente interessado no projeto de fortificação e era excelente em documentar estruturas existentes. Registros históricos mostram que Ludovico ordenou a construção de uma passagem subterrânea que levava diretamente a uma basílica, onde sua esposa estava enterrada. Ludovico casou-se com Beatrice em 1491 e eles tiveram um casamento feliz, mas tragicamente curto, pois Beatrice faleceu durante o parto em 1497.
O duque se trancou por semanas, deixou crescer a barba e usou apenas roupas pretas enquanto chorava por sua amada esposa. O túnel secreto pode ter se estendido por 800 metros e permitiria que Ludovico visitasse o túmulo dela em particular. A passagem poderia ter servido como uma rota de fuga se o castelo estivesse sendo cercado. A existência dos túneis permaneceu como um dos mistérios da Renascença durante anos, pois ninguém sabia ao certo se estavam lá. Mas agora os cientistas finalmente descobriram a história secreta. Eles usaram uma combinação de radar de penetração no solo e escaneamento a laser para construir um modelo 3D preciso de todas as estruturas sob o castelo. Encontraram os túneis mencionados por Da Vinci em seus desenhos e que, ao que parece, podem ser apenas uma pequena parte de todo um sistema de passagens subterrâneas históricas. O objetivo é criar um gêmeo digital completo do castelo que mostrará não apenas todas as construções preservadas, mas também as antigas que não são mais visíveis. Eles também planejam adicionar realidade aumentada aos caminhos virtuais para permitir que os visitantes descubram as passagens ocultas de Leonardo da Vinci. Não sabemos se o gênio realmente participou da construção delas, que os cientistas descobriram recentemente, mas temos conhecimento de algumas outras invenções de Leonardo da Vinci. Ele criou o primeiro mapa semelhante a um satélite em 1502, muito antes de a fotografia ou satélites serem sequer um conceito. Uma figura famosa na Itália, Cesare Borgia, convidou Leonardo para ir a uma pequena cidade chamada Imola, perto de Bolonha, para criar um mapa altamente detalhado. Naquela época, os mapas não eram muito precisos, pois ninguém havia descoberto como mostrar distâncias exatas em uma escala menor. Em vez disso, as pessoas gastavam muito tempo decorando-os com dragões, rosas, castelos sofisticados, cadeias de montanhas, flores e outros detalhes artísticos. Esses mapas pareciam mais pinturas bonitas para serem exibidas do que ferramentas práticas de navegação. Mas Cesare Borgia queria algo realmente funcional e Leonardo conseguiu revolucionar o campo da cartografia. Se você comparar as imagens de satélite de Imola hoje com o mapa de Leonardo, as semelhanças são impressionantes. Ele capturou cada beco, curva das ruas, vias e até mesmo os tamanhos exatos dos edifícios. E fez tudo isso à mão, usando apenas um lápis, uma régua, um compasso e várias de suas próprias invenções inteligentes. Para reunir todos os dados necessários, o gênio andou pelas ruas durante semanas com uma grande roda que girava à medida que ele se movia, registrando a distância com um cabo. Usando a bússola magnética, determinou direções precisas. Ele também desenvolveu uma ferramenta semelhante a um transferidor que media os ângulos dentro de um círculo. Com isso, podia rastrear as curvas exatas de cada rua e o tamanho dos cruzamentos. Descobriu ainda as distâncias entre as casas e as ruas principais. Depois, usou suas anotações e cálculos para desenhar o mapa em escala com incrível precisão. Em seu trabalho, Da Vinci também usou uma técnica desenvolvida pelo humanista florentino Leon Battista Alberti, que havia criado um método de mapeamento em que era possível colocar uma cidade inteira dentro de um círculo usando coordenadas polares. No centro da cidade, 8 linhas retas se encontravam, representando as principais direções de uma bússola. Leonardo usou este sistema para dividir a cidade em 8 seções e não ignorou nem mesmo os menores edifícios, o que tornou seu mapa um dos mais avançados de sua época. O gênio italiano tinha um grande sonho de construir uma máquina que permitisse que as pessoas voassem. Assim, estudou como pássaros, morcegos e papagaios se moviam no ar e projetou uma máquina voadora especial. Ele acreditava que, se pudessem copiar esses movimentos, os seres humanos poderiam voar como eles. O projeto de Da Vinci se parecia muito com um morcego, com 2 asas grandes e pontiagudas que se estendiam por mais de 10 metros de largura. Ele planejava construir a estrutura com madeira de pinho leve e cobri-la com seda crua para torná-la forte, mas não muito pesada. A pessoa que o pilotava ficaria deitada de barriga para baixo em uma tábua de madeira no centro. Para fazer as asas baterem, o piloto teria de acionar uma manivela com os pés, que era conectada a um sistema de hastes e polias. Havia também uma manivela para aumentar a potência e até mesmo um capacete para ajudar na direção. Quando a pessoa movesse as mãos e os pés, as asas bateriam e girariam, exatamente como as de um pássaro.
Mas havia um grande problema. Os seres humanos não têm força suficiente para fazer a máquina levantar do chão. Embora pudesse ter funcionado uma vez no ar, não havia como fazer alguém voar por conta própria. Leonardo provavelmente percebeu isso, mas sua incrível ideia ainda inspirou máquinas voadoras que surgiram séculos depois. Da Vinci estava muito à frente de seu tempo com muitas de suas invenções, mas sua ideia de um robô humanoide era especialmente futurista. Ele estava trabalhando sob o patrocínio da família Sforza, a mesma que mandou construir os antigos túneis da Itália. O gênio projetou um cavaleiro mecânico que podia mover os braços, girar o pescoço e até mesmo abrir e fechar a boca. O inventor italiano tinha bons conhecimentos de anatomia e da mecânica dos movimentos corporais que o ajudaram nisso. Sua criação em comum usava um sistema externo de cabos. Uma manivela manual o colocava em movimento e havia também um mecanismo interno acionado por engrenagens. Cerca de 450 anos depois, na década de 1950, os esboços detalhados do cavaleiro robótico de Da Vinci foram redescobertos. Vários pesquisadores tentaram recriar o robô a partir desses esboços. Em 2002, um roboticista que desenvolveu sistemas para a NASA e a Lockheed Martin inspirou-se nas anotações antigas e construiu um modelo funcional do cavaleiro robótico de Da Vinci. Outro projeto que Leonardo criou para o Duque Sforza foi um tipo especial de ponte que podia ser desmontada e transportada facilmente. Ela foi feita para as forças de defesa que precisavam atravessar rios ou fossos durante a viagem. Essa ponte balançava sobre a água e aterrissava do outro lado. Tinha rodas e usava um sistema de corda e polia para que pudesse ser montada rapidamente e guardada com a mesma velocidade. Para mantê-la estável, ela tinha até mesmo um peso especial para ajudar a equilibrá-la. Leonardo escreveu em suas anotações que a ponte era leve, porém forte, e projetou várias como essa para o Duque. Um de seus outros projetos era uma ponte que poderia ser construída muito rapidamente e as forças de defesa se deslocariam passando por vários rios. À medida que os cientistas continuam a estudar as passagens ocultas de Leonardo da Vinci, eles revelam novos capítulos da história humana. Quem sabe que outras maravilhas arquitetônicas inexploradas encontrarão? Os cientistas descobriram o maior reservatório de água nas cascatas do Oregon. Ele está escondido no subsolo e contém mais de 2 vezes o volume de água do Lago Mead. Deixe-me especificar. Ele contém pelo menos 80 quilômetros cúbicos de água, o que equivale a quase 162 trilhões de garrafas de água. Se você bebesse uma garrafa por dia, levaria cerca de 444 bilhões de anos para terminar seu estoque. Não é de se admirar que a descoberta desse aquífero subterrâneo seja tão incrível. A Cordilheira das Cascatas, que contém o maior aquífero da Terra, se estende por cerca de 1.120 quilômetros do norte da Califórnia até a Colômbia Britânica. As cascatas altas no Oregon têm rochas vulcânicas mais jovens, com cerca de 8 milhões de anos. As Western Cascades são muito mais antigas, com 45 milhões de anos. Elas apresentam cânions e vales profundos. Os cientistas estudaram a zona de transição entre essas duas áreas para entender como a água se movia através da rocha vulcânica e como os processos vulcânicos evoluíram ao longo do tempo. No processo, os pesquisadores mediram as temperaturas das rochas em diferentes profundidades. Foi então que aconteceu a descoberta do aquífero subterrâneo. Normalmente, as rochas mais profundas deveriam ser mais quentes porque estão mais próximas do interior da Terra. Mas, para a surpresa de todos, em várias áreas a temperatura permaneceu a mesma, mesmo em profundidades maiores. Bem, esse era um forte indício de que havia água fluindo através da rocha e a resfriando. Em outras palavras, as cascatas funcionam como uma torre de água natural, armazenando e liberando água lentamente em rios e córregos. Essas descobertas geológicas de água são importantes por 2 motivos principais. Primeiro é a nossa possível fonte de água para o futuro. Uma quantidade tão grande de água armazenada no subsolo pode ser um recurso importante. Até o momento não sabemos por quanto tempo ela permanecerá em seu estado atual e qual será sua resistência a mudanças. Portanto, precisamos de mais pesquisas para gerenciar adequadamente seu uso. Em segundo lugar, ela afeta a atividade vulcânica. Quando a água se infiltra profundamente no subsolo e atinge o magma, ela se transforma instantaneamente em vapor, criando uma pressão extrema que pode desencadear erupções vulcânicas explosivas. Compreender a quantidade de água armazenada na rocha vulcânica pode ajudar a prever futuras erupções e os riscos que elas representam. Agora, embora essa descoberta seja empolgante, ainda há muitas perguntas sem resposta.
Por exemplo, como essa água se move através da rocha vulcânica? Ou quanto dela é realmente utilizável como recurso hídrico? Como esse reservatório subterrâneo depende da chuva e da neve, uma série de anos secos poderia causar grandes problemas tanto para o abastecimento de água quanto para a estabilidade vulcânica. Os pesquisadores estão agora trabalhando para entender o impacto total do reservatório de água vulcânica dessas cascatas e como gerenciá-lo de forma responsável. Mas vamos dar uma olhada mais de perto na maravilha geológica que é a Cordilheira das Cascatas. Imagine só, uma enorme cadeia de montanhas que se estende do norte da Califórnia até a Colômbia Britânica, cortando bem no meio do Oregon. É dessa cadeia de montanhas que estamos falando. Somente no Oregon ela tem cerca de 420 quilômetros de comprimento e até 145 quilômetros de largura, cobrindo aproximadamente 44 mil quilômetros quadrados. Uau! Isso é maior do que cada um dos 9 menores estados dos Estados Unidos. O mais legal é que a parte do Oregon dessa cadeia de montanhas é basicamente construída por vulcões e aparentemente contém pelo menos um depósito de água de rocha vulcânica. A cordilheira existe por causa de algo chamado Zona de Subducção de Cascadia, onde a placa tectônica Juan de Fuca, um pedaço de crosta terrestre sob o Oceano Pacífico, está sendo lentamente empurrada para baixo da América do Norte. Ao afundar, o calor e a pressão intensos forçam a água a sair da rocha oceânica. Isso diminui o ponto de fusão do manto circundante e cria magma. Esse magma sobe e alimenta os vulcões Cascade. Isso faz parte do Anel de Fogo, o cinturão gigante de vulcões que circunda o Pacífico. Portanto, de certa forma, os Cascade fazem parte de um sistema vulcânico muito maior que está em constante mudança e alteração. As cascatas do Oregon são, na verdade, formadas por duas zonas completamente diferentes, as cascatas ocidentais e as cascatas altas, e não são nada parecidas. As cascatas ocidentais são a parte mais antiga. Elas se formaram há cerca de 45 milhões de anos. Essas montanhas são acidentadas e profundamente esculpidas por rios. Alguns cânions têm até 1.130 metros de profundidade. Essa parte da cadeia costumava ser vulcanicamente ativa, mas com o tempo a erosão assumiu o controle, remodelando a terra. As cascatas altas, por outro lado, são muito mais jovens e muito menos erodidas. Há cerca de 8 milhões de anos, a atividade vulcânica mudou e novas erupções preencheram os cânions antigos, suavizando a paisagem. As erupções continuaram a acumular lava fresca e os rios dessa região não tiveram tanto tempo para criar vales profundos como nas cascatas ocidentais. É por isso que, se você observar as duas regiões lado a lado, uma parece ser recortada e esculpida, enquanto a outra parece mais suave e construída. Alguns dos vulcões mais famosos do Oregon estão localizados nas cascatas altas. Estou falando do Monte Hood, do Monte Jefferson, das Três Irmãs e do Lago Crater, que na verdade se formou quando o Monte Mazama entrou em erupção e desmoronou sobre si mesmo. Diferentemente dos vulcões menores que surgem, entram em erupção por algum tempo e desaparecem em alguns meses ou anos, esses centros vulcânicos gigantes estão ativos há milhares de anos. E por estarem em atividade há tanto tempo, eles têm sistemas de magma muito mais complexos. Eles produzem de tudo, desde basalto, que é uma lava líquida e de movimento rápido, até andesito, tacito e riolito, que é o tipo de magma que leva a enormes erupções explosivas. Portanto, embora alguns desses vulcões possam apenas exalar lava, outros têm potencial para explosões devastadoras. Outra coisa surpreendente sobre esses vulcões de vida longa é que suas câmaras de magma subterrâneas permanecem quentes por muito tempo. É por isso que a Cordilheira das Cascatas é um dos melhores lugares para aproveitar a energia geotérmica. Há uma tonelada de calor abaixo da superfície esperando para ser usada. Ah, e não se esqueça do reservatório de água vulcânica das Cascatas. Quem sabe como o usaremos no futuro? Agora já sabemos que as cascatas fazem parte do magnífico Anel de Fogo, a zona mais explosiva da Terra. Imagine um enorme cinturão em forma de ferradura envolvendo o Oceano Pacífico, estendendo-se por cerca de 40.200 quilômetros. É uma das áreas mais geologicamente ativas do planeta. É nessa área que as placas tectônicas da Terra estão constantemente se deslocando, colidindo e se esmagando umas contra as outras, criando alguns dos terremotos mais poderosos do mundo, erupções vulcânicas e trincheiras oceânicas profundas. O Anel de Fogo segue os pontos de encontro de várias placas tectônicas, e todas elas circundam a gigantesca placa do Pacífico. Essas placas não ficam paradas, elas estão sempre em movimento, empurrando ou deslizando umas contra as outras em seus limites, conhecidos como linhas de falha. Quando isso acontece, temos de tudo, desde trincheiras no fundo do mar até vulcões imponentes e terremotos violentos.
Um dos exemplos mais extremos dessa atividade é a Fossa das Marianas, localizada a leste de Guam. Com 11 quilômetros de profundidade, é a fossa oceânica mais profunda da Terra. Ela foi formada por um processo chamado subducção, no qual uma placa tectônica é forçada a passar por baixo de outra, afundando profundamente no manto da Terra. A Fossa das Marianas é um dos lugares mais misteriosos da Terra. É incrivelmente profunda, com pressão esmagadora e escuridão total. Por isso, durante muito tempo, as pessoas pensaram que nada poderia viver lá embaixo. Mas descobriu-se que a vida existia mesmo no fundo do mar. Em 2005, cientistas encontraram minúsculos organismos unicelulares na Depressão Challenger, a parte mais profunda da Fossa das Marianas. Eles também encontraram formações rochosas coloridas e estranhos pepinos do mar. A Fossa das Marianas também tem fontes hidrotermais, que são basicamente fontes termais submarinas. Embora a água seja muito quente e ácida, criaturas estranhas e formas de vida microscópicas ainda conseguem sobreviver lá. O Anel de Fogo também é responsável por 90% dos terremotos do mundo. Alguns dos terremotos mais poderosos da história aconteceram aqui, incluindo o terremoto de Valdívia, no Chile, em 1960, o mais forte já registrado, que atingiu a impressionante marca de 9,5 graus na escala Richter. Mas não se trata apenas de terremotos. O Anel de Fogo também abriga cerca de 75% dos vulcões do planeta. Algumas das erupções mais famosas da história ocorreram nessa região, como a do infame Monte Tambora na Indonésia. Em suma, o Anel de Fogo é um dos lugares mais perigosos da Terra, mas também é incrivelmente fascinante. Quem sabe o que mais os cientistas poderão descobrir nessa região, assim como descobriram o maior reservatório de água da Cordilheira das Cascatas. Por mais de 3.000 anos, a máscara dourada do faraó Tutankhamon ficou escondida no Vale dos Reis. Esse artefato, que tem cerca de 54 centímetros de altura, mostra como os antigos egípcios eram habilidosos e artísticos. Mas ninguém esperava que os raios-x revelariam seu maior segredo. O rei Tut foi o último governante de sua família durante a 18ª dinastia. Ele assumiu o trono com apenas 9 anos de idade, mas governou por apenas 10 anos antes de falecer inesperadamente. Para sermos honestos, no Antigo Egito ele foi esquecido pelos governantes que vieram depois dele. Seu túmulo não era uma grande coisa para eles, tanto que até os ladrões de túmulos se esqueceram dele. Isso pode parecer um pouco triste, mas a verdade é que foi uma ótima notícia para nós. Como seu túmulo foi praticamente esquecido, ele acabou sendo perfeitamente preservado. Enquanto as outras tumbas do Vale dos Reis foram saqueadas, a dele permaneceu lacrada e intocada. Assim, quando foi descoberta em 1922, ela continha mais de 5.000 objetos preciosos em seu interior. Isso fez de Tutankhamon basicamente uma celebridade instantânea e um dos faraós mais conhecidos atualmente. Entre os tesouros estava a peça mais impressionante, sua máscara de ouro. Disse que essa máscara era uma imagem exata do rosto do rei, ou pelo menos era para ser, mas falaremos disso mais tarde. O objeto dessa representação exata de seu rosto era garantir que sua alma o reconhecesse na vida após a morte e retornasse ao seu corpo mumificado. Nas antigas crenças egípcias, isso permitiria que ele continuasse a viver na vida após a morte. Os detalhes da máscara claramente pareciam incrivelmente difíceis de serem criados, mas as pessoas só perceberam o quão complexa ela realmente era muitos anos depois. Os primeiros raios-x da máscara foram tirados em 1967. Naquela época, o principal motivo para esses exames era prático: conservação. A máscara estava indo para Paris para uma exposição, e era a primeira vez que saía do Egito. Isso os ajudaria a manter o controle de quaisquer alterações durante a exposição. Além disso, as imagens poderiam fornecer pistas sobre como a máscara foi feita, mas naquela época eles provavelmente não tinham plena noção da complexidade de sua construção. Os ourives egípcios não usavam técnicas modernas de solda, então como eles fizeram essa máscara? Novas radiografias feitas em 2007 nos deram algumas respostas. Acontece que os egípcios não usavam ouro puro, que é de 24 quilates. Na verdade, a máscara era feita de ouro 23 quilates, o que significa que foi misturada com outro material. Então, os especialistas descobriram que as folhas de ouro continham uma pequena quantidade de cobre, um metal marrom avermelhado. Isso provavelmente foi feito para tornar o material mais flexível e mais fácil de moldar. Eles então moldavam as folhas de ouro, aquecendo-as e martelando-as repetidamente. Mas havia mais um segredo dentro da máscara que só foi descoberto em 2015. No ano anterior, a equipe do Museu Egípcio do Cairo estava trabalhando na exposição da máscara quando a longa barba da máscara foi acidentalmente arrancada.
Outra teoria é que a barba havia se soltado com o tempo e simplesmente caiu. De qualquer forma, o fato de a barba do Rei Tut ter se soltado causou muito estresse. Afinal de contas, estamos falando de uma das maiores atrações turísticas do Cairo. Portanto, os especialistas tiveram que resolver o problema rapidamente. O processo de restauração começou com um registro detalhado das condições da máscara. Para isso, eles tiveram que fazer uma varredura tridimensional completa do artefato. E, por acaso, eles encontraram algo muito interessante na máscara. Dentro da barba real, há um tubo de ouro, uma estrutura intrigante que os egípcios provavelmente usaram para prender a barba ao restante da máscara. E isso provou mais uma vez que o processo de fabricação dessa máscara era ainda mais complexo do que os especialistas pensavam. Mas os mistérios não param por aí. Lembra que mencionamos que a máscara era considerada a representação perfeita do rosto do rei Tutankhamon? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. Algumas teorias populares sugerem que a máscara nunca foi feita para ele, e na verdade foi feita para outra pessoa. Um estudo publicado em 2015 sugeriu que a máscara foi originalmente feita para uma mulher faraó, sua suposta madrasta, a famosa e bela rainha egípcia Nefertiti. A maior pista vem de uma inscrição na máscara. À primeira vista, ela parece pertencer a Tutankhamon. Porém, após um exame minucioso, os pesquisadores notaram que havia outra coisa escrita sob o nome do Rei Tut. O carimbo com o nome real parece ter sido alterado, e originalmente tinha algo escrito que se traduzia como Rainha Nefertiti. Há outra característica da máscara dourada do Rei Tut que foi ignorada durante anos, o que aumenta ainda mais o mistério. Como mencionamos anteriormente, os especialistas acreditam que ele não era muito respeitado pelos faraós que vieram depois dele, e uma das pistas que levaram os arqueólogos a pensar assim são as orelhas furadas na máscara. Alguns pesquisadores acreditam que o rei Tutankhamon não teria usado brincos depois de criança. Portanto, de acordo com a teoria deles, quando ele faleceu aos 18 anos, não deveria ter sido representado com orelhas furadas. Isso também pode corroborar a ideia de que a máscara pertencia originalmente a Nefertiti, ou talvez a alguém que nem estivesse ligado ao rei Tut. Mas a máscara não é a única fonte de mistério. Na verdade, toda a sua tumba está repleta de enigmas. Recentemente, os historiadores encontraram um sinal de que o local onde o rei Tut deveria ser enterrado foi alterado no último minuto. Durante anos, os especialistas se perguntaram por que um faraó que governou por 9 anos acabou em uma tumba tão simples. Quando comparada à grandiosidade das tumbas de outros faraós, sua tumba parece um pouco simples. A ideia de que um rei como Tutankhamon teria um local de descanso tão comum não condiz com o poder e a importância que ele deve ter tido no Antigo Egito. Então, o que aconteceu? Aparentemente, isso pode ter algo a ver com seu sucessor, o faraó Ai. Após a morte do rei Tutankhamon, os pesquisadores acreditam que Ai fez questão de apagá-lo da história do Egito. Assim, uma teoria sugere que ele provavelmente estava por trás da rápida decisão de colocar o corpo do rei Tut em uma tumba menor e menos importante. Quando os especialistas examinaram a tumba do próprio Ai, descobriram algo interessante. Há uma grande parede coberta de babuínos pintados. Esse é o mesmo tipo de obra de arte encontrado na tumba de Tutankhamon. Parece que a mesma pessoa pode ter escolhido a obra de arte para as duas tumbas. O design e a decoração das duas tumbas são quase idênticos, o que sugere que houve uma mão compartilhada por trás de ambas. Mas há uma diferença fundamental. A tumba de Ai é digna de um rei. Ela é muito maior e mais impressionante, embora o estilo e a arte sejam semelhantes aos da tumba de Tutankhamon. Portanto, a teoria sugere que Ai decidiu o que foi colocado em ambas as tumbas. Como Tut faleceu inesperadamente em uma idade jovem, sua grande tumba não foi concluída a tempo. Normalmente, os faraós começam a construir suas tumbas enquanto ainda estão vivos, para garantir que tudo esteja perfeito. Mas Tut faleceu quando tinha apenas 18 anos, portanto não houve tempo suficiente. Ai pode ter se aproveitado da situação, encomendando uma tumba menor para Tut e guardando a maior para si. Os especialistas acreditam que essa teoria explica por que a tumba de Tutankhamon é tão simples e como Ai conseguiu apagar sua memória da história com tanta facilidade. No final, a história da máscara e da tumba do rei Tut é cheia de mistério e intriga. Cada nova descoberta lança mais luz sobre o que realmente aconteceu há tantos anos. Mas uma coisa é certa, os segredos do Antigo Egito ainda têm muito a revelar, e o rei Tutankhamon continuará a fascinar as pessoas nos próximos anos.
Em 2011, cientistas do Chile encontraram um fóssil de aparência estranha na Antártica que parecia uma bola de futebol esmagada. Por quase 12 anos, a rocha ficou em uma prateleira no Museu Nacional de História Natural do Chile, sem nenhum rótulo específico. Ela foi chamada de A Coisa no museu, porque parecia ter saído de um filme de ficção científica. Quando os cientistas finalmente colocaram as mãos no estranho fóssil, descobriram que se tratava, na verdade, de um ovo gigante de casca mole de cerca de 66 milhões de anos atrás. Esse ovo tem mais de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Um ovo de galinha comum tem apenas 6,35 centímetros de comprimento e um ovo de avestruz tem quase 15 centímetros para fins de comparação. Assim, a Coisa ganhou o título de maior ovo de casca mole já encontrado e o segundo maior ovo de qualquer animal que conhecemos. O único ovo maior já encontrado foi o do extinto pássaro-elefante de Madagascar, que tinha 1,5 vezes a altura de Michael Jordan. O pássaro, não o ovo. O ovo da Antártica também é especial porque é o primeiro ovo fóssil encontrado nessa parte do mundo. Portanto, quem o deixou lá deve ter sido uma grande criatura, provavelmente um réptil marinho gigante que viveu há muito tempo, como um mosasauro. Isso é surpreendente porque a maioria dos cientistas achava que essas criaturas nem sequer botavam ovos. Portanto, essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre elas. O ovo também é único porque tem uma casca fina e não tem poros, o que é totalmente diferente da maioria dos ovos de dinossauros. Na verdade, ele se parece mais com os ovos de lagartos e cobras, mas veio de uma criatura gigante relacionada a esses animais. Nenhum dinossauro ou réptil voador conhecido daquela época e lugar era grande o suficiente para botar um ovo tão grande. Portanto, deve ter sido um mosasauro, afinal, mas não podemos ter 100% de certeza. Os cientistas trabalharam muito e estudaram 259 tipos de répteis vivos, como lagartos e cobras e seus ovos. A partir disso, eles descobriram que a mãe que pôs o ovo provavelmente tinha pelo menos 7 metros de comprimento, sem contar a cauda. Durante o final do período Cretáceo, essa parte da Antártica pode ter sido como um berçário. Os paleontólogos encontraram ossos de pequenos mosassauros e plesiosauros na mesma área, juntamente com ossos de animais adultos. Arqueólogos noruegueses fizeram outra descoberta legal, mas literalmente encontraram dezenas de flechas que estavam escondidas no gelo há 6.000 anos. Elas estavam derretendo de um grande bloco de gelo nas altas montanhas, cobrindo uma área do tamanho de 45 campos de futebol. Nos anos 2014 e 2016, quando os verões eram muito quentes, os cientistas foram a uma mancha de gelo chamada Langfone para dar uma olhada. Eles também encontraram muitos ossos e chifres de rena no local. Algumas das flechas estavam inteiras e outras em pedaços, juntamente com 5 pontas de flechas ao redor da área de gelo derretido. Esse número de flechas é maior do que o encontrado em qualquer outro local congelado do mundo. Algumas das 68 flechas encontradas datam do período Neolítico e as mais recentes são do século XIV da Era Comum. O gelo é como uma máquina do tempo perfeita, que pode preservar o que quer que acabe lá em uma condição quase perfeita. Langfone ficou famosa como um dos primeiros locais de manchas de gelo depois que um caminhante local encontrou um sapato de couro de 3.300 anos bem próximo à sua borda. Os cientistas estão estudando lugares como esse para entender como as pessoas usavam esses locais e como as manchas de gelo da Noruega à América do Norte mudaram ao longo do tempo. Era uma vez, há cerca de 32.000 anos, para ser exata, um esquilo que enterrou algumas sementes perto de um rio na Sibéria. Será que sou o único que está sentindo vibrações da Era do Gelo? De qualquer forma, essas sementes pertenciam a uma planta com lindas flores brancas. Milhares de anos depois, um grupo de cientistas encontrou essas sementes enterradas profundamente no solo congelado, tão abaixo quanto a altura de um prédio de 12 andares. As sementes estavam cercadas por gelo e ossos de animais como mamutes, bisões e rinocerontes lanudos. As sementes maduras haviam sido danificadas, talvez pelo esquilo, mas algumas das sementes mais jovens ainda tinham partes boas de plantas dentro delas. Os cientistas as retiraram cuidadosamente e as colocaram em pequenos recipientes para ajudá-las a crescer. E aqui vem a parte mais legal.
Eles conseguiram cultivar as plantas. Suas flores tinham um formato um pouco diferente das flores da mesma planta que cresce hoje. Depois de um ano, a planta da era glacial até criou novas sementes. Com base nisso, os cientistas sugeriram que o permafrost poderia ser um depósito de um pool genético antigo e que poderíamos encontrar espécies extintas lá e trazê-las de volta à vida. Os cientistas de um navio quebra-gelo na Antártica estavam procurando baleias, mas encontraram algo muito mais incomum. A câmera atrás do navio, que é tão pesada quanto um carro, detectou 60 milhões de ninhos de peixes-gelo no fundo do mar de Weddell. Os ninhos estavam localizados a cada 25 centímetros em todas as direções e cobriam uma área de 240 quilômetros quadrados, que é um pouco maior do que toda a cidade de Washington, D.C. A colônia tinha até uma borda distinta, que era uma linha na areia. Os cientistas estavam na área porque estavam estudando um ponto especial no oceano, onde a água era um pouco mais quente do que a água ao redor. Nessa água mais quente, eles encontraram pequenos animais chamados zooplâncton perto do topo. Quando os jovens peixes-gelo eclodem, eles nadam até essa área para comer o zooplâncton antes de voltar para o fundo do mar para crescer e ter seus próprios filhotes. Como havia muito alimento, fazia sentido ver peixes-gelo nessa água quente. Mas eles não esperavam encontrar um número tão grande de ninhos de peixes-gelo, muito mais do que qualquer um já havia visto antes. O Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia encontrou alguns negativos de fotos antigas em uma cabana na Antártica. Eles revelaram ser imagens exclusivas da Ross Sea Party. Essa foi uma famosa expedição fracassada liderada por Ernest Shackleton. Ele queria ser a primeira pessoa a cruzar a Antártica por terra, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, passando pelo Polo Sul. Mas as coisas deram errado quando o navio deles, o Aurora, foi lançado ao mar. Eles tiveram que usar a cabana de outro explorador, o capitão Robert Falcon Scott. Seu objetivo era ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, mas infelizmente ele também não conseguiu. Os negativos eram feitos de nitrato de celulose e foram encontrados presos em uma pequena caixa. O fundo levou os negativos de volta para a Nova Zelândia, onde os separou cuidadosamente e descobriu 22 imagens ocultas. Muitas das fotos estavam danificadas, mas o fundo ainda conseguia reconhecer alguns lugares familiares ao redor de McMurdo Sound, uma área bem conhecida na Antártica. Ninguém sabe ao certo quem tirou as fotos. Em dezembro de 2021, alguns cientistas notaram uma estranha marca na plataforma de gelo Larsen, uma gigantesca camada de gelo na costa leste da Antártica. Eles pensaram que poderia ser um rio correndo sob o gelo, então perfuraram mais de 487 metros para verificar. Eles esperavam encontrar água, mas não esperavam ver que a água estava cheia de pequenas criaturas que se moviam rapidamente, chamadas anfípodes. Os cientistas também descobriram que a água do rio subterrâneo tinha camadas incomuns de correntes que se moviam em diferentes direções, o que eles ainda não entendem completamente. Outra coisa surpreendente aconteceu durante a pesquisa. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, um vulcão entrou em erupção em Tonga e as ondas de pressão da erupção foram detectadas no rio gelado da Antártica. Isso mostra como tudo em nosso planeta está conectado, mesmo nos lugares mais distantes. Você está perdido nas profundezas da selva na península de Yucatán, no México. Há ruídos estranhos ao seu redor e, para piorar, o sol está se pondo. Em breve você estará sozinho no meio de uma floresta tropical desconhecida. Acho que foi uma péssima ideia ir procurar o Eldorado sozinho, não foi? Você continua andando o mais rápido que pode, quando de repente, espere! O que é isso que está vendo? Parecem grandes escadarias feitas de pedra. Isso definitivamente não parece natural, então você tira uma foto. Talvez não tenha encontrado ouro, mas pode ter achado algo relevante. Parabéns! Você descobriu Ocontún, uma cidade maia há muito perdida. Escondida a 60 quilômetros na selva, o nome se traduz literalmente como coluna de pedra. A rocha provavelmente estava em alta na época, então esses homens usaram muito dela para construir suas pirâmides, casas e até quadras de futebol. Se você já pensou que os europeus inventaram os jogos de bola, pense duas vezes. Os maias adoravam fazer isso para fins recreativos. Ocontún faz parte de uma série de outras cidades dessa civilização há muito perdidas que estão sendo descobertas com a ajuda de novas tecnologias atualmente. Falaremos mais sobre as outras em um instante,
Talvez a maior surpresa dela seja o fato de ter sido cercada por áreas úmidas, razão pela qual foi construída em terreno elevado. Ela era monumental, cobrindo uma área de mais de 50 hectares. Isso seria tão grande quanto 90 campos de futebol, um ao lado do outro. Os cientistas descobriram provas de que Ocontum tinha pirâmides de até 15 metros de altura e que provavelmente foi um importante centro social entre os anos 250 e 1000. Isso é definitivamente um divisor de águas, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas no século XIX. As tecnologias modernas, como as imagens LiDAR, ajudam os arqueólogos a enxergar através das densas copas das florestas. Isso significa que não é preciso correr o risco de se perder na selva tropical, como você fez no início deste vídeo. O LiDAR funciona como uma espécie de raio-x. Ele envia feixes de laser que podem detectar qualquer sinal de ruínas ou construções antigas. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parcock, as imagens de satélite têm sido fundamentais para a descoberta de cidades antigas na América do Sul, no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias fazendo análise em busca de sinais de onde poderiam ter existido cidades há muito tempo. Ela diz que, na maioria das vezes, o que acontece é que as ruínas são cobertas por vegetação, solo ou areia, o que as torna muito difíceis de encontrar. Mas graças a essas ferramentas incríveis, os cientistas também fizeram a enorme descoberta das antigas calçadas maias, que se espalharam pelos antigos territórios desse povo. Quero dizer, dê uma olhada nessas estradas. Você esperaria ver ruínas como essas em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de vias de 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se deslocar durante a noite. Recentemente, os cientistas descobriram uma rede de caminhos como esses, com cerca de 175 quilômetros de extensão, e eles acreditam que datam de antes das primeiras estradas maias registradas que conhecemos até agora. Essas vias, que às vezes passavam por cima de terrenos pantanosos e podiam ser até elevadas, estão sendo chamadas de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias os usavam para viajar por uma rede de possíveis 964 assentamentos. Eles eram construídos como uma enorme teia de aranha, e pelo que os arqueólogos descobriram, esse massivo sistema de caminhos funcionava para conectar um grande sistema de interações econômicas e sociais entre as cidades dessa civilização. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que remonta a 2000 anos antes de Cristo, era formado por pequenos assentamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia necessárias para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que foram construídas praticamente da mesma forma que os maias fizeram suas pirâmides, com uma mistura de lama e pedra de pedreira. E usando várias camadas de calcário para torná-las brancas. Isso é muito legal, certo? Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram um dos maiores povos pré-colombianos a viver nas Américas. Até agora, os especialistas acreditavam que, em seu auge, ocupavam mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize, e sobreviveu principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil para o cultivo. Assim, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides e praças. E se foram grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, conseguiam prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Se você nunca viu exemplos de cidades maias antigas, esta é Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que tenha sido a capital do antigo estado de conquista maia. Em seu auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. A Acrópole Norte é um dos locais com as obras mais antigas de Tikal, construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como lugar de descanso de reis e chefes. Seus monumentos têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário.
Depois, a Chichén Itzá, com uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo até hoje. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35 mil pessoas. O local cobre 10 quilômetros quadrados de terra. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que se ergue 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que ele tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, que tem 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Você pode ver que essas pessoas eram muito importantes, não é? É por isso que ninguém consegue realmente entender o que aconteceu com elas. Há uma grande falta de evidências sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua morte? Teria sido uma seca? Uma nova pesquisa, em 2017, trouxe algumas novas descobertas. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o inesperado fim dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começaram a causar a dispersão da população. No entanto, é difícil identificar as causas exatas. Mas ei, descobertas recentes estão lançando uma grande luz sobre o passado da humanidade, não apenas sobre o Império Maia, mas também em outras civilizações há muito perdidas da América do Sul. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita usando tecnologia de imagens de satélite e também está chocando os cientistas. Alguns registros próximos ao rio Xingu, também na Amazônia, sugerem que cidades de milhões de pessoas podem ter existido dentro da selva, muito antes da existência da nossa civilização moderna. Se isso não choca você, não sei o que choca. Imagens de satélite também detectaram uma rede de trincheiras que datam dos anos 200 e 1200 na floresta amazônica boliviana. Essas provas sugerem assentamentos que poderiam ter suportado cerca de 60 mil pessoas bem no meio da floresta amazônica. Quando pesquisadores da Universidade da Flórida foram ao local para verificar as informações de satélite, ficaram chocados ao encontrar vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também acharam vestígios de paredes cuidadosamente projetadas, centralizadas em torno de praças muito parecidas com o tipo de construção feita pelos antigos maias. Recentemente, cientistas fizeram uma descoberta que pode resolver o mistério de Stonehenge. Eles encontraram algo escondido nas profundezas do DNA das rochas sarsens de Stonehenge, as enormes rochas monolíticas. E isso pode revelar por que nossos ancestrais neolíticos projetaram e construíram essa coisa em primeiro lugar. Ao longo dos anos, os cientistas vêm tentando descobrir de onde vieram as enormes rochas sarsen. Durante anos, eles acreditaram que elas vinham de uma pedreira a apenas 24,14 quilômetros de distância do local, conhecida como Marlborough Downs. Nesse local, eles encontraram minerais semelhantes aos que compõem as rochas sarsen, mas descobriu-se que havia mais nessa história do que eles pensavam. A compreensão de como Stonehenge foi construído está sempre mudando. Os cientistas precisam realmente viajar no tempo para desvendar seus mistérios. De onde vieram as rochas? Como foram transportadas? Por que o local foi construído? O local de Stonehenge, situado na planície de Salisbury, na Inglaterra, é composto por 2 tipos principais de pedra. Há os sarsens superpesados e as pedras azuis, menores e mais leves. Os sarsens pesam cada um cerca de 25 toneladas. Isso equivale a 3 elefantes africanos empilhados juntos. A pedra de sarsen mais pesada, chamada de Pedra do Calcanhar, pesa 30 toneladas sozinha. Juntos, os sarsens formam o icônico Círculo do Anel Externo. Dentro desse círculo é onde você encontrará as pedras azuis. O nome pode ser um pouco enganoso, pois elas não são realmente azuis. Elas têm uma coloração azulada quando são quebradas recentemente, daí o nome. Essas rochas menores provavelmente vieram de Preseli Hills, no sudoeste do país de Gales, que fica a cerca de 241,4 quilômetros de Stonehenge.
Elas são um pouco mais leves do que as sarsens, mas ainda assim bastante pesadas. A pedra do altar, que é classificada como pedra azul, é a pedra mais pesada, com cerca de 6 toneladas. Sua localização original ainda não é conhecida com certeza. Para descobrir a origem de uma rocha, os cientistas precisam primeiro estudar sua composição. Isso é como verificar o DNA da rocha. Em seguida, eles fazem uma referência cruzada da estrutura da rocha com os minerais do solo para ver se há correspondência. A maioria dos sarsens que vemos no sul da Inglaterra é, na verdade, feita de um tipo de arenito conhecido como silcrete. Pense no silcrete como areia que foi endurecida por processos de água subterrânea ao longo de milhões de anos. Esse processo ocorreu principalmente durante um período chamado Paleogeno, cerca de 65 a 23 milhões de anos atrás. Essas rochas de sarsen não se formaram em uma grande laje, mas em fragmentos, como se a natureza deixasse pequenos jardins de pedra por toda parte. Os cientistas argumentam que os sarsens se espalharam aleatoriamente, formando-se em bolsões isolados. Com o tempo, muitos foram enterrados sob camadas de argila e giz, o que ajudou a preservá-los. Quando os antigos construtores estavam à procura de materiais, esses sarsens devem ter parecido perfeitos para algo impressionante como Stonehenge. Na verdade, os sarsens foram usados em tudo, desde vilas romanas a igrejas medievais e até mesmo em coisas como meios-fios de estradas e muros de campos antigos. Pode-se dizer que essas rochas eram um material ideal para os construtores antigos e continuaram a ser populares até os tempos mais modernos. Esse fato fez com que os cientistas começassem a se perguntar se talvez nem todas as pedras de sarsen usadas para construir Stonehenge viessem do mesmo lugar. Eles identificaram sítios de sarsen em todo o Reino Unido, em lugares como Oxfordshire e Kent. Depois de centenas de anos estudando as pedras sarsen, os geólogos finalmente tinham o tipo certo de tecnologia para determinar a origem das pedras. Eu gostaria de poder lhe dizer que foi em algum local não revelado, muito distante do local. Mas, como se viu, os sarsens eram originários de Westwoods, a floresta próxima a Stonehenge. Um novo fator entrou em jogo quando escavações descobriram buracos de pedra vazios, mostrando que pelo menos 6 pilares de pedra azul foram removidos de um local em Preseli Hills, chamado Walmain, na pré-história. Havia um círculo de pedras nesse local e acredita-se que algumas das rochas de Stonehenge foram recicladas desse círculo mais antigo. Se isso for verdade, pode ser que Stonehenge faça parte de uma paisagem muito maior de locais antigos. Se esse for o caso, então Stonehenge é apenas a cereja no topo de um projeto de escala muito maior. Pense nele como a peça central sagrada de toda uma paisagem de monumentos, montes, círculos de pedra e outras coisas. É por isso que os cientistas querem tanto descobrir de onde vieram as rochas. Isso pode levar à explicação de por que e como Stonehenge foi construído. Stonehenge não surgiu da noite para o dia. Ele foi construído em várias etapas ao longo de centenas de anos. É provável que não tenha sido uma visão única e unificada, mas mais como um grande projeto comunitário que evoluiu com o tempo. A cada geração, os construtores traziam suas próprias ideias, criando uma estrutura de pedra que duraria séculos. O primeiro estágio ocorreu por volta de 3100 a.C. Foi quando as pessoas cavaram uma vala circular e provavelmente colocaram algumas pedras azuis, como uma espécie de anel inicial. Mais tarde, eles acrescentaram os sarsens e até mesmo cobriram alguns deles com pedras horizontais para formar os famosos arcos que você vê hoje, também conhecidos como os trilithons. Esses antigos construtores tinham alguns desafios em suas mãos. Como eles moveriam as rochas? Há uma antiga teoria conhecida como a Estrada de Gelo, que sugere que as rochas foram movidas por caminhos naturais e gelados que se formaram durante o inverno. Dessa forma, eles poderiam deslizar as rochas por todo o caminho até Stonehenge. Mas, se estamos falando de uma distância de mais de 160 quilômetros, isso não é muito realista. De qualquer forma, essa teoria foi desmentida porque naquela época era mais quente do que é hoje. Há também a teoria do rio, que sugere que as rochas foram flutuadas ao longo do rio, desde a pedreira até o local. Mas se estamos falando de rochas sarsen, elas são muito pesadas para flutuar. Portanto, essa teoria não existe mais. O que estamos dizendo é, ninguém sabe como as rochas foram movidas. Outro dado científico interessante veio de toda a pesquisa feita em Stonehenge.
Um recente levantamento a laser das pedras revelou os diferentes métodos de trabalho com pedras usados e mostrou que algumas partes do monumento foram mais cuidadosamente acabadas do que outras. Em particular, o lado nordeste e as faces internas dos trilhões centrais foram finamente revestidos. Para sua informação, um trilithon é uma das formas mais famosas de Stonehenge. É quando dois monólitos enormes recebem um terceiro em cima deles, conectando os dois. Essa palavra sofisticada é apenas uma expressão grega que significa ter 3 pedras. Mas, de qualquer forma, a grande questão e a razão pela qual o Stonehenge é tão famoso é porque ele foi construído em primeiro lugar. As teorias estão por toda parte e algumas parecem ter saído diretamente de um programa de ficção científica. Aqui está um resumo rápido das ideias mais populares. É claro, a teoria do calendário solar. Essa teoria supõe que as pedras estão alinhadas com os movimentos do Sol, especialmente durante os solstícios de verão e inverno. Durante o solstício de verão, o Sol nasce à esquerda da pedra do calcanhar, que é a única pedra fora do círculo principal, iluminando todo o monumento. Alguns dizem que essa é a versão antiga de um calendário, marcando os dias mais longos e mais curtos do ano. Alguns arqueólogos acreditam que Stonehenge pode ter sido um antigo centro de cura. Pedaços de pedra azul foram encontrados lascados, possivelmente por pessoas que acreditavam que eles tinham poderes curativos. A teoria diz que as pessoas viajavam de todos os lugares para ir a Stonehenge, na esperança de uma cura para o que quer que as estivesse afligindo. Há algumas especulações de que Stonehenge era o lugar para se estar. Pense nele como um antigo ponto de encontro. Algumas evidências sugerem que comunidades de áreas distantes viajavam para Stonehenge para reuniões, festas e cerimônias. Estudos de ossos encontrados perto do local mostram que eles vinham de toda a Grã-Bretanha, tornando-o uma espécie de local de encontro pré-histórico. Bem, vamos nessa. O sol está escaldante, você está com sede. Tudo que consegue pensar é em água e em ossos antigos sob seus pés. E está vagando pelo Saara, o maior deserto quente da Terra. Neste momento está atravessando um trecho de areia chamado Vale das Baleias. E em todos esses 194 km² de terra, os fósseis cobrem o solo tão densamente que você não pode deixar de pisar neles. O paleontólogo Hesham Salam disse que essa é uma imagem comum nesse lugar. Os ossos estão saindo dos penhascos, como se estivessem chamando para dar uma olhada neles. Você pode ver costelas espalhadas por todo o lugar. Veja essas vértebras, elas são gigantes. A criatura a qual pertenciam devia ter até 20 metros de comprimento. Os fósseis mostram que o animal tinha um corpo aerodinâmico como o da baleia atual, mas também características como patas traseiras e pés. Para os cientistas, isso significa uma coisa muito empolgante. Eles podem ter descoberto um esqueleto totalmente intacto de uma baleia pré-histórica. Esse era um animal que vivia nessa área quando o Egito estava submerso. Hoje esse vale é o maior cemitério de baleias antigas do mundo. Você deve estar se perguntando o que os animais marinhos estão fazendo em um deserto a mais de 160 quilômetros de distância da costa mais próxima. Bem, há milhões de anos, esse local estava no fundo de um enorme oceano chamado Mar de Tétis, que se estendia da Europa à Índia. Quando o nível dele baixou, o oceano deixou para trás um leito marinho coberto de fósseis. E agora, os fósseis de algumas das primeiras baleias conhecidas repousam ali, o que dá aos pesquisadores uma visão de como esses enormes animais oceânicos de hoje podem ter evoluído. Os vestígios são super detalhados, inclusive com alguns conteúdos estomacais ainda intactos. Os cientistas também encontraram restos de tubarões, crocodilos e tartarugas antigos, ajudando a recriar como era esse mundo marinho há milhões de anos. Os primeiros ossos de baleia foram descobertos em 1902, mas foi somente na década de 1980 que as pessoas realmente começaram a explorar a área, apenas quando o acesso até lá ficou melhor. Infelizmente, alguns fósseis foram levados por colecionadores antes que o local se tornasse uma área protegida. A maioria dos vestígios está logo abaixo da superfície, revelada lentamente pela erosão. O Vale das Baleias nos dá uma visão incrível de milhões de anos da antiga vida marinha costeira. Mas vamos em frente. Os fósseis de baleias antigas não são o único achado que você fará hoje. Por mais de 150 anos, os cientistas ficaram intrigados com uma estranha criatura que viveu há milhões de anos. Mas agora, graças a alguns restos incríveis encontrados no Marrocos, eles finalmente descobriram. Olhe para essas criaturas. Elas são chamadas de blá blá blá. Não, estou brincando, são Stylophorans. E pareciam uma armadura achatada com um braço longo para fora. Os pesquisadores acharam essas gracinhas em 2014 e ficaram chocados
chocados. Os fósseis datavam de cerca de 478 milhões de anos atrás. Foram encontradas cerca de 450 espécimes e, para a surpresa da equipe, alguns tinham até tecidos moles preservados, o que é muito raro. Antes disso, só se conheciam os Stylophorans por suas partes duras. Originalmente, os cientistas pensavam que essas criaturas eram os bons e velhos equinodermos, animais como ouriços do mar e estrelas do mar. Mas novas descobertas provam que eles tinham um corpo central e um braço de alimentação semelhante ao das estrelas do mar modernas, com um sistema vascular de água para ajudá-los a se mover e comer. Esse achado põe fim a um longo debate sobre onde os Stylophorans se encaixam na árvore genealógica dos animais. Agora sabemos que são parentes dos equinodermos, só que mais avançados porque não têm a típica simetria de 5 raios. Vem aqui e dê uma olhada neste fóssil gigante. Ele foi encontrado no Saara e deu aos cientistas novos conhecimentos sobre o espinossauro, o maior dinossauro carnívoro que conhecemos. Esses restos mortais de 95 milhões de anos também confirmam que foi o primeiro dinossauro nadador conhecido. O espinossauro tinha pés achatados, parecidos com pás, e narinas no topo de sua cabeça de crocodilo, perfeito para ficar embaixo d'água. Era uma espécie bastante estranha, com pescoço, tronco e cauda longos, e uma vela de 2,10 metros em suas costas. Assim deve ter passado muito tempo na água. Com mais de 15 metros de comprimento, o espinossauro pode ter sido ainda maior que o T-Rex. Os primeiros restos de espinossauros foram descobertos há cerca de 100 anos no Egito, mas somente esse novo fóssil encontrado no Marrocos ajudou os cientistas a reconstruir esse dinossauro pela primeira vez. Os pesquisadores prestaram atenção aos membros posteriores mais curtos e às garras largas. Essas características indicam adaptações para a vida na água. Seu focinho e ossos densos também sugerem que era um nadador, enquanto sua vela pontiaguda provavelmente atraía parceiros. Ei, Gracinha, você vem sempre aqui? E aqui está outra descoberta surpreendente feita na Tunísia: os restos mortais do Machimosaurus rex. Até o momento acredita-se que seja o maior crocodilo de todos os tempos. Ele tinha cerca de 10 metros de comprimento e pesava aproximadamente 3.000 quilos. Era um predador de topo há cerca de 130 milhões de anos, e seu crânio tinha mais de 1,5 metros de comprimento. Esse achado é muito importante porque mostra que esses crocodilos permaneceram por mais tempo do que pensávamos. Antes disso, cientistas acreditavam que eles haviam desaparecido durante um pequeno evento de extinção entre os períodos Jurássico e Cretáceo. Agora vamos voltar ao fato de que o Saara já foi subaquático e que algumas das maiores criaturas marinhas viveram lá. Um estudo publicado no Bulletin of the American Museum of Natural History fala sobre um antigo corpo de água chamado Via Marítima Transsaariana, que existiu entre 100 e 50 milhões de anos atrás, cobrindo partes do oeste da África. Os cientistas passaram 2 décadas tentando recriar esse mundo subaquático pré-histórico e descobriram que era quente e raso, lar de algumas criaturas bastante assustadoras, incluindo bagres de 1,5 metro de comprimento e cobras marinhas de 12 metros de comprimento. Que horror! A Via Marítima foi isolada de oceanos maiores por longos trechos, o que pode ter ajudado esses predadores a crescerem mais porque os recursos estavam sempre disponíveis. É um caso clássico de evolução em ação, levando ao que os cientistas chamam de gigantismo em ambientes isolados. Mas toda essa água não desapareceu sem deixar rastros. Sob as areias do Saara, os especialistas descobriram um enorme lago antigo, que eles estão chamando de megalago. Faz sentido, já que se formou há cerca de 250 mil anos, quando o rio Nilo inundou o leste do Saara. Em sua maior extensão, cobria mais de 109 mil quilômetros quadrados, cerca de metade do tamanho do estado americano do Kansas. Eles também encontraram evidências de um lago menor, 150 quilômetros a oeste do Nilo, em um nível um pouco mais baixo e cobrindo 48.170 quilômetros quadrados. Tudo isso contribui para a crescente evidência de que o norte da África já teve muitos lagos que podem ter criado rotas de migração, ajudando os primeiros seres humanos a se deslocarem pelo continente. Agora, no Saara você pode encontrar não apenas fósseis de animais bizarros. Em maio de 2020, algumas rochas estranhas com cristais esverdeados foram descobertas em uma região arenosa no sul do deserto do Saara, na Argélia. Quando os cientistas as examinaram, viram que não eram da Terra. Na verdade, eram pedaços de um meteorito chamado Erg-Chet 002. Esse carinha é muito antigo, como a rocha vulcânica mais velha já encontrada. Ele derreteu há muito tempo no coração ardente de um antigo protoplaneta que não existe mais. Os pesquisadores publicaram recentemente um estudo na Nature Communications revelando que analisaram os isótopos de chumbo e urânio no Erg-Chet 02 e perceberam que ele tem mais de 4,5 bilhões de anos.
Outra descoberta interessante feita no Saara é bastante inesperada. Há alguns anos, os cientistas encontraram o que eles acham que são as cores mais antigas do mundo, e são rosa brilhante. Esses pigmentos foram tirados de rochas com cerca de 1,1 bilhão de anos no deserto do Saara e vieram de organismos microscópicos, já que não existiam animais naquela época. A descoberta foi feita por um estudante de doutorado que esmagou as rochas antigas e analisou os pigmentos. Eles são, na verdade, clorofila antiga de organismos fotossintéticos que viveram em um oceano há muito desaparecido. Os pesquisadores agora têm certeza de que esse material pode ajudar a explicar por que criaturas maiores e complexas apareceram muito mais tarde na história do nosso planeta. Antes da descoberta dessas cores, os cientistas não sabiam o que estava faltando na cadeia alimentar que atrasou a evolução dos animais maiores. Agora, entendem que as minúsculas cianobactérias estavam na base dessa cadeia. Aparentemente, esse achado não se trata apenas de encontrar um material rosa antigo. Os pesquisadores acreditam que é um avanço na compreensão da história da vida terrestre.